Primeira rodada da Copa do Nordeste já foi. E aqui a gente vai repercutir o que foi que aconteceu com algumas equipes, como é que está a tabela de classificação. E eu não estou sozinha, meus amigos. Eu sou Bárbara Nunes. Se você não é uma pessoa inscrita neste canal, peço que você se inscreva. E eu convoquei alguns amigos aqui para trazer a visão de como é que foram algumas equipes ao longo desta primeira fase, né? Desta primeira rodada. Se você não viu, aqui em cima na realidade, eu vou deixar para você o card apontando ali, explicando todas as coisas, como é que funciona essa primeira fase da Copa do Nordeste, como foi a divisão dos potes, quem eu acho que são os favoritos, e aqui a gente vai falar apenas sobre o que aconteceu na primeira rodada. Para organizar isso e ficar mais fácil para você entender, eu vou separar por grupos. Então, primeiro a gente vai ver o grupo A, depois o grupo B, depois o grupo C, depois o grupo D. E a partir disso, eu vou pincelar o que foi que aconteceu com algumas partidas. Eu vou trazer também a visão desses meus convidados aqui para você ouvir e também você debater. Seu time foi bem? Seu time foi mal? O que pode acontecer na rodada 2? Deixa tudo aqui nos comentários. Vamos conversando, vamos entendendo também como é que esse novo formato da Copa do Nordeste vai aparecer pra gente. Fechado? Então vamos ao que interessa. O grupo C tá pegando fogo. Minha gente, grupo C e grupo D, na realidade, todos os grupos dessa Copa do Nordeste, depois da primeira rodada, mas a primeira rodada não vale nada, só que só são 5 rodadas. 5 rodadas, exatamente. Então, com essas 5 rodadas, as equipes não podem estar perdendo ponto. Duas equipes no grupo C estrearam com vitória, América de Natal e Sport. Eu disse que quem ia passar, Ceará e Sport. 50%, hein? 50% aí, pelo menos nesse primeiro momento. Mas eu disse que o América, se não me falha a memória, eu disse que o América podia dar trabalho. Então, esse é um grupo muito difícil para quem vai jogar no grupo D, porque é um grupo que tem 3 campeões da Copa do Nordeste, né? Então, assim, é complicado. O América, já a Thaís vai aparecer aqui falando um pouquinho sobre o América. O América consegue uma vitória dentro de casa, jogando melhor, perde muitas chances, mas ainda assim consegue aparecer bem e faz o que deveria fazer, que era vencer. Então, o próximo jogo é contra o Jacuipense, que perdeu para o Sport nessa rodada. Se você não assistiu o pós-jogo, eu vou deixar aqui, exatamente, vou deixar aqui o pós-jogo do Sport com o Jacuipense, que eu fiz aqui. Eu fui a comentarista na Sportnet, então você pode assistir lá, ver como é que foi o jogo, como é que o Jacuipense, inclusive, jogou, e é o próximo adversário da equipe do América de Natal. Então, há uma grande probabilidade, mesmo o Jacuipense jogando muito bem, há uma grande probabilidade que o América ganhe. Então, assim, o Jacuipense, nesse jogo contra o Sport, conseguiu trazer bons pontos, mas não conseguiu ser tão efetivo ali, né? O Sport trouxe um sopro de vitalidade nessa equipe com um início de ano tão ruim, tão complicado. O melhor jogo do Sport foi aquele 3-0 contra o Náutico, eu falei sobre isso já em outros momentos, mas o Sport conseguiu, ali com 2 jogadores que chegaram há pouco, tanto o Biel como o Depena, conseguiu fazer o que deveria ter feito dentro de casa, aproveitar o mando de campo, lembrando que as equipes do grupo C têm 3 jogos dentro de casa, tá? Eu já falei sobre o Sport e o Jacuipense, mas antes da gente passar, a Thaís vai falar aqui um pouquinho sobre como foi essa partida entre América de Natal 2 e o Maranhão. E aí, galera, tudo bem? Thaís Viviane por aqui para falar um pouquinho sobre a estreia das equipes potiguares na Copa do Nordeste. O América mal teve tempo de comemorar o tetracampeonato potiguar, já voltou a campo na quarta-feira para encarar a equipe do Maranhão. Venceu 2-0, um jogo bastante tranquilo, o América melhor tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A equipe do Raniel Ribeiro, com um resultado positivo, termina na primeira colocação do seu grupo, à frente do Sport. O América volta a campo na segunda-feira, às 18h30, para enfrentar o time do Jacuipense em Pituaçu. Aproveitando o embalo, porque ali eu fui explicar uma coisa em cima da outra, né? Então, a gente já falou sobre a América de Natal e o Maranhão. Agora, eu não vou trazer a minha visão sobre o que foi essa partida entre Sport e Jacuipense. Mas a Ju Lisboa mandou um vídeo pra gente. Um resultado ruim, sim, mas acho que fica um pouco na conta
da equipe, porque sabia que ia estrear diante de um adversário muito difícil, fora de casa. Então, acredito que o Rodrigo Ribeiro, que é o técnico da equipe do Jacuipense, né, do Jacupa, tem como prioridade também conquistar pontos dentro de casa. Então, o Leandro Cisal, na próxima rodada, né, no próximo jogo, vai receber o América de Natal, e aí sim vai precisar realmente vencer e conquistar resultados expressivos, como vem conseguindo ao longo dessa temporada, no Campeonato Baiano, que foi semifinalista, na Copa do Brasil também conseguiu eliminar o Novo Horizontino nos pênaltis, né, o finalista do Campeonato Paulista. Então, é uma equipe que tem algo a também entregar nessa Copa do Nordeste. O Ceará passou por poucas aqui, hein? O Ceará perdeu pelo menos 3 gols, poderia ter evitado esse empate, a equipe poderia estar empatada ali com a América de Natal e com o Sport nessa briga pelas 2 vagas diretas, por isso que tem duas equipes ali em negrito que estão conseguindo essas 2 vagas para a próxima fase. O Ceará poderia ter conseguido, não conseguiu porque perdeu muitas chances, foi um jogo abaixo da equipe. E o ABC conseguiu ali, numa boa jogada, nas poucas finalizações que a equipe teve no jogo, conseguiu o empate. Mas a Thaís trouxe aqui também, da mesma maneira como ela trouxe sobre o América de Natal, ela também trouxe sobre o ABC, a visão que ela teve sobre o ABC nessa partida. Quem também teve um resultado positivo, apesar de não ter vencido, foi o ABC. O ABC visitou o Ceará no Castelão e terminou empatando por 1-1, resultado considerado positivo. O ABC sofreu um pouco mais nessa partida, mas conseguiu buscar o empate com o Alisson no segundo tempo. O Alvinegro Potiguar foi comandado pelo Gilmar Oliveira, técnico interino nessa partida fora de casa, mas a expectativa é que na segunda rodada, já do dia 29 às 17 horas, no Frasqueirão contra o Sport, o comandante seja Vaguinho Dias, que chegou para substituir Marcelo Chamusca após a eliminação ou a não conquista do Campeonato Potiguar pela equipe do ABC. Vamos lá. Os últimos 2 jogos aqui do Grupo C, Imperatriz e Ferroviário. Imperatriz perdeu para o Retrô e o Ferroviário perdeu para o Fortaleza. A gente vem para o lado de cá. Para o Grupo D, Retrô em primeiro lugar. Olha a surpresa, disse que quem passava era Fortaleza e ABC. ABC, como a Thaís já trouxe, eles ficaram no empate. O Fortaleza, mais uma decepção do Fortaleza, né? Na realidade, Fortaleza começa muito mal a Série B. Estou aqui com as anotações. E aí o Fortaleza perde muitas chances e quase que o Fortaleza sai de um jogo contra o Ferroviário, duas equipes que se conhecem, 2 equipes do mesmo estado, quase que sai com empate, porque o Ferroviário perde um pênalti ali no último lance do jogo. Poderia ter empatado dentro de casa, ia ser uma vitória extremamente importante para o Ferroviário, para tentar uma classificação na próxima etapa, mas o Fortaleza se salvou por pouco. Mais uma atuação difícil do Fortaleza. A equipe vai pegar o Imperatriz dentro de casa e precisa, além de ganhar, convencer. Acho que seria esse grande ponto com relação ao Fortaleza. A equipe precisa vencer bem, aproveitar que o Imperatriz, que está aqui, perdeu para o Retrô, mas deu trabalho para o Retrô. Então o Fortaleza também não pode vacilar, mas não é o tipo de partida que a gente espera que o Fortaleza vai perder. Então o Fortaleza precisa se reerguer, precisa se reestruturar e precisa agora, porque no fim de semana tem Copa do Nordeste, segunda rodada, e no meio da próxima semana já tem Série B de novo. E precisa dar uma boa resposta, porque não pode perder ou jogar mal como jogou na primeira partida contra o Botafogo de São Paulo.